Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se então disserdes, bebemos e comemos na tua presença, e ensinaste nas sinagogas, nas nossas praças públicas, ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Lucas 13, 26 a 27. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Lembrar-se da passagem evangélica do óbolo da viúva e colaborar no auxílio aos mais necessitados. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, rogando auxílio para combater em nós o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, trocando pelo amor, pela fraternidade, pela bondade, pela alegria, pelo perdão. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, sexta-feira, nós teremos a palestra lá na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde, a partir das 7h30 da noite. Fica no bairro São Lucas, na Rua da Escola. É muito fácil. Então, a partir das 7 horas, nós já estaremos com Alegria Cristã. Às 7h30, iniciaremos a palestra. Você pode participar presencial lá na Casa Espírita, como também nós estaremos divulgando o link de nossa reunião pela plataforma Zoom. Aí você pode estar participando. Queremos lembrar também aos amigos que amanhã, sábado, é o dia da evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. É o dia também do tratamento espiritual infanto-juvenil. E teremos a distribuição da sopa fraterna. Então, iniciaremos às 8 da manhã, tá bom? E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. E você pode já ir planejando, colocando aí na sua agenda, para fevereiro você começar os cursos. O que você acha? Não seria interessante? Em fevereiro, nós vamos estar iniciando nova turma, tá bom? Ainda estamos programando a data, mas vai ser em fevereiro, tá bom? Já vai colocando aí na sua agenda para que a gente possa estudar o Espiritismo, né? Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. O pão nosso diário dá-nos a cada dia. Lucas capítulo 11, versículo 3º. Pão de cada dia. Já pensaste no pão de cada dia?
À força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Comunicação de Emmanuel publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 174. Interessante, né, meus amigos? Essa mensagem de Emmanuel, ela provoca em todos nós um pensar. Porque, às vezes, a gente ficou no hábito, né, tomou a iniciativa de sempre estar ali, tendo o pão nosso de cada dia, tendo o café da manhã com o pão, o almoço, com os alimentos necessários, o jantar, mas a gente esquece de pensar que tudo isso foi dádiva divina. Por mais que nós nos esforcemos para cultivar o solo, para fazer ali a adubação, o arado, a adubação do terreno. Depois jogamos a semente, mas quem vai fazer essa semente não morrer dentro da terra é a divindade. E o homem com auxílio da natureza. Então, a natureza, a chuva, todas as partes que são essenciais na produção desse alimento, precisa
do auxílio divino e da contribuição do ser humano. Porque se o ser humano não planta, não nasce, né? Então, é importante percebermos que existe essa mão dupla. Agora, é interessante observarmos que tudo aquilo que a gente armazena pode estragar. Vocês lembram da história do maná lá no deserto? Teve um grupo de pessoas que achou que no dia seguinte não ia ter, e o que que fizeram? Colheram mais do que precisavam. E aí o que que aconteceu? No dia seguinte, esse maná que eles tinham estocado estava apodrecido. Então, quando a gente armazena para o benefício próprio, esse armazenamento pode causar danos a nós. Por mais que ele não apodreça na vida real, mas o fato de a gente estocar o alimento, enquanto muitos estão passando fome, isso causa um dano para nós, porque nós poderíamos estar auxiliando. A gente pode dizer assim: ah, mas isso é competência do governo fazer isso. Muito bem, mas eu estou fazendo a minha parte de auxiliar aqueles que estão necessitados? Ou a pessoa está necessitada por ser vadia, por ser preguiçosa? Será que é por isso? Então a gente tem que perceber quantas pessoas que foram pedir emprego no nosso estabelecimento e a gente não deu emprego porque elas não sabiam ler, ou porque elas não estavam dentro das categorias ou das especialidades que a gente estava exigindo. Então, às vezes, a gente nunca dá oportunidade para as pessoas progredirem. E a gente vai cerceando cada dia mais para que elas não progridam. Então, a gente vai acumulando, e essa acumulação se reflete na ganância. E se refletindo na ganância, esse bem não vai trazer nada, não vai acrescentar em nada na nossa parte moral, espiritual. Enquanto nós estivermos aqui na Terra e formos muito apegados aos bens materialistas, vai servir, a gente vai conseguir avançar. Olha, eu vou conseguir comprar mais tantos alqueires de terra, eu posso comprar o carro do ano, eu posso comprar apartamentos, casas para alugar para os outros, posso. Mas qual o retorno moral que isso vai dar para mim? Qual o retorno espiritual que isso vai dar para mim? Então, muitas vezes, nós entramos no ato de acumular, e esse acumular vai trazer transtorno para a nossa vida, porque ele vai apodrecer. Porque eu não dividi com aqueles que estavam ao meu lado. Então, o dinheiro, o poder, o ter, só tem sentido quando a gente compartilha. Senão, a gente se torna um egoísta, ganancioso, e que os outros que se danem. E não é bem assim, né? Se nós somos cristãos, então vamos ver se a gente usa esse termo: olha, eu sou cristão, mas estou de fato vivendo o Evangelho de Jesus? Estou me esforçando para viver o Evangelho do Cristo? Ou eu estou tendo um evangelho teórico, discursivo, mas sem prática? Então, aí nós temos que repensar nossa conduta também frente aos ensinos do Evangelho. Porque não adianta a gente abrir a boca, gritar aos quatro cantos que a gente é cristão, mas se a gente não vive o Evangelho de Jesus, se a gente não trabalha no nosso coração a, a partilha,
se não participa o amor da nossa vida, o perdão, a fraternidade, se a empregada doméstica que trabalha conosco não pode se alimentar na nossa mesa, junto com a gente, ela vai comer aquilo que sobrou. Se a empregada ou a diarista não pode beber a água que temos da nossa casa, ela tem que trazer a água da casa dela. Isso é ser cristão? Então, são vários assuntos que a gente tem que repensar, refletir, para a gente não entrar naquela onda farisaica, porque isso reflete em nós a hipocrisia, que a gente tem um discurso, mas a prática é outra. Então, isso a gente tem que sempre estar avaliando para que a gente possa, de fato, viver o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, temos aí à nossa frente grandes trabalhos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, no capítulo Sede Perfeitos: conhecerá o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas más inclinações, né? E a gente sempre diz, Jesus não quer que sejamos santos, né? Ele quer que sejamos cristãos amorosos, bondosos, que vai contar conosco. Ele contou com pessoas assim, né? Os pescadores, quem que eram? Qual que era a capacidade de cada um dentro do que o Cristo tinha ali? Era o que ele tinha para o trabalho. Então, nós também. Porque se a gente falasse, eu vou ser cristão quando eu me tornar santo, então a gente nunca vai tornar-se santo, né? Então a gente tem que se esforçar todos os dias para ser bom. Todos os dias. Ser bom, né? Então, é nesse processo íntimo de renovação, de reforma íntima, que a gente vai auxiliando, amparando e é auxiliado. Meus amigos, vamos fazer prece. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos suicidas. Todos aqueles irmãos que no momento de desespero, momento em que achavam que não tinha saída, acharam o melhor caminho, o suicídio. Que esses irmãos possam nesse instante receber o auxílio da legião dos servos da Mãe Santíssima, que vão amparar esses irmãos, que vão sustentá-los nesses momentos de loucura em que se encontram. E aqui, Jesus, pedimos para também os suicídios indiretos. Esses irmãos que foram vítimas de alta velocidade, vítima dos vícios, das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, da gula. Que o seu amor envolva nesse instante, Jesus, todos esses irmãos. E rogamos ainda por aqueles irmãos que andam tristes, deprimidos, com ideações suicidas, aqueles que se automutilam, aqueles que já tentaram suicídio. Que nesse momento seus anjos da guarda consigam acessar seu campo mental, levando-lhes auxílio e proteção. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.